Muito boa tarde. Está no ar o programa Revista da Semana com Silvério Cunha e José Faustino. Esta é a edição de 21 de maio de 2021. Vamos já avançar para os principais temas que marcaram a semana. Começaram a chegar a Portugal os primeiros turistas do estrangeiro, é a reabertura do turismo. Silvério Cunha, esta reabertura preocupa ou é um bom sinal para a economia? Ora, muito boa tarde, antes de mais. Eu devo dizer que, não, o resto dos turistas é bom, porque é o desconfinamento, significa que de facto há uma grande procura. Eu fiquei espantado com o número que, penso que foi o Presidente da Confederação dos Empresários de Turismo do Algarve, disse que só este fim de semana são esperados 25 mil turistas britânicos no Algarve, que é uma coisa que eu acho espantosa. E portanto, enfim, é sinal de que nesse aspecto é bom para Portugal, porque é um retorno à normalidade, digamos assim, por um lado, e por outro lado é fundamental do ponto de vista económico. Agora, achei muito curioso, mas há uma coisa muito engraçada que eu não posso deixar de lembrar aqui às pessoas que talvez tenham visto na televisão e que mostra também a ânsia das pessoas. Primeiro entrevistaram os primeiros turistas britânicos que chegaram e achei graça porque houve duas reações, dois deles que achei curiosa, não é? Uma mostra como os britânicos efetivamente têm uma paixão pelo Algarve que vem de longe, não é? Como sabe, desde os Beatles, aliás, os Beatles eram grandes frequentadores do Algarve, e acontece que ele diz assim, olha, eu venho de um sítio onde estava a granizar, a chover, fazia frio, e chegamos aqui e está este sol maravilhoso e tal, e faz um elogio desses, que eu achei graça porque nós de facto, os povos da Europa do Norte, Centro-Norte, de facto têm climas muito mais duros, e por isso sucede que, efetivamente, para eles isto é só vivendo lá assim muito tempo, é que até há pessoas portugueses que vão para lá e apanham depressões e tudo, e acontece que, de facto, há uma grande diferença, efetivamente. Portugal, sob esse ponto de vista, é um país abençoado, digamos assim, os países mediterrâneos em geral e Portugal. A outra coisa curiosa que eu achei de uma turista que disse uma coisa que outros também disseram, mas ela disse de uma forma tão espontânea que não posso deixar de frisar, que tem a ver com com o desconfinamento. Ela disse, eu tinha que sair, e eu tinha que sair manifestando a saída pelo viajar, quer dizer, não era sair de casa e sair da cidade, a Inglaterra, era viajar. E de facto dentro dos destinos verdes que nós tínhamos dados pelo governo britânico, de facto o melhor era Portugal, portanto, e por isso não hesitei um segundo, mas achei curioso aquela ideia de que fazia bem à saúde mental das pessoas o sair, o viajar e vir para o Algarve. Portanto, eu acho que, sinceramente, acho que é importante. Acho que a questão, eu não tenho aí tanto receio sobre o problema do Covid, por uma razão. Primeiro, porque na Grã-Bretanha houve uma vacinação maciça. Segundo, porque pede-se um teste com 72 horas de antecedência e, portanto, há de haver algum controle. Claro que isto não vai evitar que apareça um caso ou outro, porque há sempre esses casos, até os falsos assintomáticos, essas coisas todas que nem se sabe bem do vírus, e portanto eu julgo que, sob esse ponto de vista, vai haver sempre algumas coisas que vão falhar, mas serão minoritárias e, a meu ver, os benefícios são de longe superiores a quaisquer outros problemas que haja. Portanto, eu julgo que não vai ser por aí que haverá problemas, julgo eu, quer dizer, espero bem que não. E de resto, é importante para todo o aspecto económico que o Algarve, de facto, enfim, depende muito da indústria turística e, portanto, é fundamental que recupere rapidamente. E, de facto, se for com este ritmo, é espantoso, porque os 25 mil britânicos era num conjunto, acho que era metade dos voos que já estavam, digamos assim, aprazados e estavam combinados. Portanto, se for metade, isto quer dizer que nas próximas semanas vai haver muito mais gente de outros países. Portanto, 50% eram britânicos, mas os outros eram de outros países também. O que mostra, portanto, que a coisa, do ponto de vista, acho que é muito positivo. Estou satisfeito. José Faustino, a sua opinião, boa tarde. Olha, boa tarde, duas ou três coisas. Pois, a abertura ao turismo é importante, a recuperação económica passa muito e fundamentalmente pelo turismo, também foi aquela que teve maiores prejuízos. Portugal teve a sorte de ser, lá nas listagens dos ingleses, o país com menos risco e, portanto, as pessoas vieram, aqueles que já conheciam o Algarve e que
queriam vir, portanto esses aproveitaram e vieram, mas vieram também os outros que estavam a vir para outras paragens, nomeadamente para a Espanha. Claro que isto não vai durar muito tempo, os espanhóis não dormem em serviço e vão arranjar qualquer maneira, eles têm que dar a volta ao texto com certeza. São muito mais agressivos em todos os aspectos comerciais e tudo isso do que nós, mas enquanto isto durar é bom, até porque, na minha opinião, as praias espanholas são melhores que as portuguesas, as praias portuguesas são muito melhores que as espanholas. O Algarve, eles gostam do Algarve, porque de facto o Algarve tem das melhores praias do mundo, e gostam, portanto, e as pessoas que nunca cá vieram vão ter a oportunidade de conhecer melhor e vão gostar, portanto vai cativar mais turistas para as próximas temporadas, estou eu convencido disso. Agora, em relação à propagação do vírus, é certo que cada vez há mais pessoas vacinadas, seja lá como for, portanto eu confesso que tenho algum receio de haver alguma regressão no processo de tudo isto, mas também é verdade que há mais pessoas vacinadas, como eu já disse, a temperatura está a aumentar, vêm aí calores muito fortes, eu sou daqueles que acredito que o vírus não se dá bem com o calor, nunca se deram, e portanto é possível que a coisa se consiga ultrapassar, embora eu ainda tenho um bocadinho pessimista, medo, tenho receio que volte ainda a haver qualquer problema de mais aperto. Esperemos que não, que isso há a ver que seja mais para depois do verão, e agora vamos ver se Portugal consegue corresponder à recuperação económica aproveitando esta vinda dos turistas. Finalmente, não é muito certo aquilo que dizem os responsáveis do turismo, também tem que se dizer isto, eu não me lembro, já tenho uns anitos, nunca foi bom o turismo no Algarve, na voz deles, é sempre mau, e portanto a gente aqui nunca fica a saber como é que ele realmente será, nem os dados chegarão a saber com toda a clareza. Isso só com a constatação prática, quando formos ao Algarve, e logo veremos como é que a coisa por lá está, mas eu penso que isso é tudo bom. Lamento profundamente, ou eu estou distraído, é que me parece que a TAP está a perder este comboio completamente, este avião, não é? Portanto, são as companhias todas que aí estão, as inglesas e todas, e a TAP não venham com conversas de médios e longos cursos e conversas de treta, porque isso é tudo conversa. Portanto, uma coisa era aquilo que a TAP tinha, outra coisa é aquilo que poderia vir a ter e aquilo que tem, que é praticamente nada. Tem a frota toda em terra, uma desgraça completa, e há injeções de dinheiro atrás de dinheiro, e eu não vejo os aviões da TAP a trazer ingleses. Muito bem, do outro lado. Vamos avançar para o próximo tema. Já entraram em vigor as novas regras para o acesso às praias. Quem não cumprirem correm multa. Ora, o acesso às praias deve ser feito de máscara, depois deve haver distância de 1,5 metro entre toalhas e também algumas atividades habituais na praia vão estar proibidas quando a praia estiver cheia. Silvério Cunha. Bem, aqui há coisas que eu há bocado estava a pensar no assunto e estava a dizer que, em parte, algumas das restrições dão vontade de rir, para ser franco, porque não são suscetíveis de ser cumpridas de uma forma, digamos assim, rigorosa. E depois há um problema que se põe, que é este. A coercividade das normas também não é infinitamente elástica, ou seja, eu vendo, como se costuma dizer aos ouvintes, isto pelo preço porque vi, portanto, eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas eu ouvi dizer que há aí umas multas de 2.000 euros, coisas do género, e acontece que isso não lembra ao diabo, quer dizer, uma pessoa... Isso é para os concessionários só. É para os concessionários. Mas seja como for, eu acho que há coisas que, digamos assim, são um bocado incumpríveis. O grande problema que se vai pôr ali é somente esse, é o controle daquilo que se pode chamar o pleno da praia, portanto os sinais verdes, verde, amarelo ou vermelho. Claro que se houver digamos, um controle do pleno, eu penso que a coisa correrá, digamos, razoavelmente, porque as pessoas ao mesmo tempo, eu penso que na praia, muito francamente, as probabilidades de contágio são bastante menores, penso eu.
porque por um lado há sempre algum vento, por outro lado, digamos, a própria estrutura física, digamos assim, não vejo que seja suscetível a grandes transmissões semelhantes às que há nas ruas ou coisas do género. Portanto, digamos, a praia para mim surge sempre como a montanha, não é? É o ar livre por excelência. E, portanto, acontece que, sendo o ar livre por excelência, eu penso com toda a franqueza que os cuidados na praia, que não são, digamos, eles que vão evitar, vão ser uma muralha intransponível e vão ser a grande muralha intransponível para a proliferação de vírus. Agora, acho é que, portanto, enfim, acho que haja recomendações de cuidado, acho que sim, mas pelo que eu temos visto por aqui, em Portugal, como toda a gente já percebeu, as pessoas evidentemente que vão relaxando. E à medida que forem relaxando, uma de duas, ou vamos ter uma quantidade enorme de atividades marítimas nas praias para fazer cumprir as normas, ou então as normas deixam de ter sentido, porque estas normas assentam na coercividade e na possibilidade, digamos assim, do medo da polícia, neste caso da polícia marítima. Portanto, acontece que acho que são normas a mais. Eu, aliás, eu defendo que em todos os sistemas jurídicos, aliás, em geral, deve haver poucas normas. Sou dos juristas, um bom jurista, em princípio, não gosta que haja muitas normas. Acontece que nós temos a mania de regulamentar tudo em Portugal. E como regulamentamos tudo, regulamentar a questão da praia também pode ser uma coisa em excesso, pode ser contraproducente, pode ter até efeitos perversos, efeitos não previstos, e pode ser, digamos, não dar resultado nenhum. E nessa altura as pessoas naturalmente relaxam, toda a gente se ri. E pronto, e acaba por haver então até o perigo de as pessoas não só não cumprirem, como inclusivamente irem para, digamos assim, para além daquilo que é o razoável. Portanto, aqui na questão das praias, e para finalizar, acho que se impõe razoabilidade, as pessoas têm que estar alerta, tem que haver alguma fiscalização global, digamos assim, do plano da praia, mas mais do que isso, acho que é excessivo, e portanto esperemos que impere o bom senso, que é uma coisa que também é difícil. José Faustino. Bom, há uma coisa que o professor Silvério Cunha diz que é verdade, nós temos a mania de regulamentar tudo, o problema é que regulamentamos mal, isso é que é pena, porque normalmente quem faz regulamentos sobre praia é quem não vai à praia nem gosta de praia, e quem faz regulamentos sobre estradas não tem a carta e por aí adiante, portanto não são praticantes, portanto não sabem o que é que está a dizer. Uma coisa que me parece a mim aqui de utilidade nestas regras é sacar dinheiro para o Estado, portanto, especialmente aos concessionários. Eu conheço a atuação das autoridades marítimas, que normalmente funcionam mal, todavia são muito esquisitas, é o termo que eu encontro melhor, na relação com os concessionários das praias, porque estes lhe enchem a barriga de bebida e de comer, e na primeira pregam-lhe uma ferroada e lixam-lhe a vida completamente, dependendo de pessoa para pessoa, mas as leis e os regulamentos é que fazem as coisas. Eu sou um utilizador de praia militante, ninguém me tira, pelo menos em circunstâncias normais, 20 dias de praia, e da minha experiência do ano passado, tanto faz no Algarve como na costa alentejana, portanto, numa zona concessionada com toldos ou em zonas livres em que a gente tinha que levar a sombrinha, portanto, ano passado vivi as duas experiências, e vi que correu tudo bem, pareceu-me correr tudo bem, as pessoas cumpriam a distância, a única coisa que é difícil de cumprir é o chamado semáforo, não, o semáforo é uma bandeira manhosa que está hasteada lá num sítio que é preciso, ninguém liga, eu vou com essa atenção, ponho-me a ver onde é que a vejo, e os rapazes, como às vezes acontece com as outras, é hasteada a bandeira amarela e a amarela fica o dia todo, ou verde, às vezes depois põe a vermelha pelo simples não se percebe nada, porque nota-se perfeitamente que depois ao fim da tarde, eu normalmente saio da praia às 6 da tarde, quando são 4 horas as pessoas começam a sair e a bandeira fica até ao fim do dia vermelha. Portanto, se chegar o agente, temos que ir contar as pessoas que estão dentro da praia, se pode aplicar a coima, se não pode aplicar a coima. Portanto, parece-me a mim que o ano passado as coisas correram bem, as pessoas cumpriam até para ir comprar um café ao bar, andavam de máscara, as pessoas utilizavam máscara, quando saíam dos toldos iam de máscara, há sempre um não cumprir das distâncias, não tendo máscara,
na aproximação das ondas e de ir ao mar, de ir ao banho, aí é sempre mais complicado, mas também não é muito perigoso, como sabemos, é o ar livre, tudo aquilo não é muito favorável à propagação do vírus. Portanto, não havia necessidade de grandes mais regras, algumas melhoraram, aquela parvoíce, para não dizer estupidez, só se poder alugar toldos ou às manhãs ou às tardes, claro que ninguém aplicou aquilo não tinha aplicação absolutamente nenhuma, e portanto não havia necessidade só de corrigir essas pequenas coisas. O ano passado vivia-se uma situação pior que a deste ano, portanto este ano era só aliviar algumas medidas, portanto essa parvoíce que eles tiraram dos meios-dias, e depois as coimas, é como é o costume, quer dizer, num país onde estamos numa crise terrível de pandemia, portanto em 2020, proporcionalmente a carga fiscal aumentou brutalmente ao PIB. Portanto, teve uma queda muito baixa relativa aos números diretos, portanto, comparativamente a 2019, mas comparativamente ao PIB teve uma subida brutal, uma coisa inexplicável, só de facto num país como este, com a governação que nós conhecemos. Muito bem, avançamos agora para a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à Guiné-Bissau. Fez correr tinta as imagens da recepção de Marcelo Rebelo de Sousa neste país africano. Silvério Cunha, é por aí que quer começar? Não, para ser franco, não. Até por uma razão. Bem, eu vou acabar por começar porque o Sérgio agora provocou o tema, lançou logo o tema. Bem, eu acho que, eu penso que aquela manifestação, em parte pode ter sido organizada por razões que já explicarei, em parte foi espontânea. Portanto, eu julgo que a Guiné é um país pequenino, também do Alentejo, é um país que tem grande metade são pântanos, grande parte da população está ali concentrada também em Bissau, e acontece que por isso eu não admiro nada que haja um sentimento, digamos assim, de muita gente da Guiné que sentem sempre como sentem o futebol, como vivem o nosso campeonato de futebol, etc. E, portanto, eu julgo que parte foi, digamos, autêntica, porque os portugueses, durante, digamos, pode dizer-se que sempre foram bem recebidos nas suas ex-colónias em geral, e, portanto, eu julgo que a coisa, digamos, teve esse lado. Portanto, um lado autêntico, um lado que pode não ter sido totalmente autêntico, mas não é a coisa mais importante para mim. Agora, eu li duas versões, digamos assim, duas versões que há duas visões sobre a visita de Marcelo Rebelo de Sousa. Bem, uma delas é que, de facto, a Guiné é considerada hoje um Estado falhado. É um narco-Estado. Portanto, grande parte das cúpulas militares são feitas com o narcotráfico. É bom dizer que o narcotráfico é o narcotráfico de droga que vem para a Europa, portanto é uma coisa grave. E, portanto, acontece que a Guiné é um país instável, é um país onde ganham-se eleições e no dia seguinte é posto lá outra pessoa qualquer que não quem ganhou. É o caso agora do atual presidente, que é tido como sendo uma pessoa ligada ao narcotráfico, é o caso de, digamos assim, o opositor é considerado até por gente de todo lado, como sendo até uma das poucas pessoas decentes que há na Guiné, políticos, bem entendido. E, portanto, eu diria assim que a Guiné apresenta a visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa é neste contexto. Ora bem, este contexto oferece, a meu ver, duas visões que têm ambas vantagens e inconvenientes. Primeira, a visão de Marcelo Rebelo de Sousa é uma visão que, a meu ver, ele conta só metade, e é por isso que eu depois julgo que temos que ver isto com um bocadinho de, digamos, com um bocadinho de calma. Não podemos criticar a visita do chefe de Estado só no plano dos princípios, vou dizer porquê. Claro, Marcelo Rebelo de Sousa refugiou-se num princípio básico fundamental do direito internacional, que é os Estados reconhecem-se entre si e, portanto, não se reconhecem governos, nem se reconhecem, digamos assim, órgãos de soberania específicos. E, portanto, acontece que o que há é a soberania do Estado. Portanto, os Estados têm relações entre si, ponto final, parágrafo. E ele foi lá em visita de Estado a um Estado que nos une em muitos lados, tal, onde ele nunca tinha ido. Era o único país africano de língua portuguesa onde ele nunca tinha ido, em visita oficial mesmo, e, portanto, acontece que é uma questão de dizer, ele pôs a questão de pé e disse assim, portanto, eu vim cá e nada mais. E depois recebeu da Embaixada Portuguesa o líder da oposição e que terá até ganho as eleições, segundo se diz.
porque é bom lembrar, o atual presidente, além das acusações que pesam sobre ele, sobre narcotráfico, como dealer, é também uma pessoa que tem, digamos, fez uma coisa esquisita, autoproclamou-se, antes de serem os resultados, autoproclamou-se presidente num hotel, nem sequer houve transição de poderes, nem sequer, ele próprio nem sequer ensaiou uma cerimónia qualquer onde ele se assumisse como vitorioso. Ele fez assim coisas esquisitas, antes de contar tudo, chega ali a um hotel de Bissau e diz: eu ganhei, sou presidente e autoproclamo vencedor e presidente. Portanto, é uma coisa que não lembra a ninguém. Portanto, isto aqui, né, sob esse ponto de vista, não é, claro, não está a direito, como é óbvio. E já sabe o que aconteceu, já houve assassinatos, de golpes de Estado, assassinatos de muita gente, etc. Portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa pôs a questão assim, para se defender de outras acusações. Claro que deu uma no cravo na ferradura, porque depois, no fundo, recebeu depois na Embaixada Portuguesa, o que, aliás, muita gente criticou, dizendo que era às escondidas. Não. Ele até, simbolicamente é muito importante, ele recebeu o líder da oposição, que será até considerada a pessoa que terá ganho as eleições, recebeu na Embaixada Portuguesa, era muito pior se recebesse no restaurante ou num hotel também, portanto fez muito bem a recebê-la na Embaixada, que é território português, portanto isso teve algum significado, e portanto dividem-se as questões em dizer assim, por um lado ele infringiu princípios básicos, que até podiam não cair bem no âmbito da União Europeia, não é? Porque, como se sabe, a Guiné é um quebra-cabeças e até há mesmo quem defenda uma intervenção armada da ONU, do Conselho de Segurança, na Guiné, com tropas e tudo, mesmo para, inclusive, impor a ordem. Acontece que já houve, inclusivamente, deve dizer-se, organismos internacionais, com os Estados Unidos à frente, que fizeram até uma coisa simples, suspenderam pagamentos, porque a Guiné vive em grande parte de subsídios internacionais. Pagamentos e tudo, portanto acontece que a Guiné é um país muito pobre e por conseguinte já houve mesmo ameaças de organismos internacionais, e inclusive os Estados Unidos tiveram aí até um papel importante já há uns anos, em que disseram mesmo, cortamos o dinheiro e portanto fazemos sanções económicas e ponto final, e há quem defenda mesmo a intervenção, digamos, militar, aquelas intervenções sancionadas pelo Conselho de Segurança, que eu julgo que aliás na Guiné não acontecem porque é bom lembrar que ali junto à Guiné, no Mali, a Operação Barkhane continua, é bom lembrar que 40% da população guineense é muçulmana, e acontece que estão muito próximos de um país onde a Al-Qaeda está a atuar. E, portanto, como sabe, nós temos lá tropas, aliás, embora poucas, mas temos. Temos, aliás, pessoas feridas e já morreram soldados portugueses lá, e os franceses, como sabe, estão lá com a Legião Estrangeira e com tropas a sério, digamos assim, e com combates, e morrem muitos soldados franceses, a dizer que ainda há 2 ou 3 dias mais morreu mais um. Ora bem, esta é a versão, portanto, da crítica que se faz a Marcelo Rebelo de Sousa. Mas eu creio que a política internacional tem um outro lado da questão, que é o que está por baixo da mesa. E acontece que Marcelo Rebelo de Sousa aí, a meu ver, atuou de uma forma que também não é facilmente criticável. Eu acho que não ir podia ser pior do que ir. Porquê? Porque ele fez bem, ele pode ter feito bem em ir se nós soubermos claro que não sabemos o contexto da visita dele. Ele, no fundo, eu acho que ele insinuou um bocado isso na sua intervenção, quando ele deu a entender isso. Ele disse assim, no fundo, eu vim cá porque, no fundo, é uma forma também, no fundo, de estar presente, é uma forma de exercer influência, não de exercer pressão, não de ameaçar, mas de exercer influência, mostrar que a Guiné não está sozinha e que isso não quer dizer que se reconheça o governo, o presidente, mas, porque ele foi lá dizer que foi em nome do Estado, e até pode ter aspectos positivos em termos de diálogo Europa-Guiné e as questões do tráfico de droga. Portanto, eu julgo que, porque esta coisa de se intervir logo militarmente é uma coisa que tem grandes inconvenientes, porque é fácil intervir militarmente, pior é sair de lá depois. E, portanto, acontece que eu julgo que não sabemos bem qual foi, e eu, portanto, lanço a benefício da dúvida aqui ao Presidente, dizendo que não sabemos bem o contexto e, no fundo, qual era a carta de missão do próprio Presidente, que ele próprio pode ter fixado para si. Não estou a dizer que ele foi mandado pela senhora Ursula von der Leyen, não é isso. Ele foi e quis obter algum efeito político a partir daí. O que é que ele terá dito ao líder da oposição, por exemplo? Não sabemos. Muito bem, professor, tem de terminar. Eu vou terminar já. Portanto, eu só para dizer que das duas versões, a negativa e a positiva, eu vou ser franco e vou dizer, não vou criticar o Presidente, porque acho que nós não temos todas as cartas na mão para perceber o que é que ele foi lá fazer efetivamente e porque é que ele foi lá.
E acho que precisamente é um momento tão grave que eu penso que ele não é uma pessoa, o Presidente é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito bem preparada, e se foi lá, teve alguma razão para isso. E julgo que essa razão não foi inteiramente revelada. Esta é a minha posição. Moralmente, podemos dizer, bom, mas há o princípio moral e a pessoa dizia, em nome da moral internacional, devia posicionar-se. Podemos partir daí, também é legítimo. Mas eu às vezes creio que, às vezes é preciso que haja alguma razoabilidade nessas questões. E como eu sou um adepto do construtivismo nas relações internacionais, acho que as questões culturais e político-culturais, de fundo, muitas vezes têm muita influência a prazo. Portanto, ele pode ter influência a prazo e isso pode ter sido importante. José Faustino. Bom, eu devo começar por dizer que eu acho sempre bem as visitas oficiais aos outros países, especialmente quando há ligações com Portugal, ou porque foram as colónias portuguesas, ou porque têm uma diáspora muito grande. Lembro-me, por exemplo, de uma visita muito controversa, ou várias, do José Sócrates à Venezuela, e que eu aqui disse que se achava bem. E se agora o Presidente da República for à Venezuela, com certeza com o intuito de ver e acautelar o interesse dos portugueses, ou qualquer outra coisa, naquele tempo era trocar petróleo por bens alimentares, esse negócio foi feito e acho que Portugal até tirou vantagem disso. Eu essas coisas, desde que as coisas corram bem e que os objetivos estejam bem definidos, eu aceito sempre isso e concordo com isso. Marcelo Rebelo de Sousa pode ter muitos defeitos, mas é um homem experiente politicamente, muito estratégico, pensou com certeza todos os prós e contras. E há uma coisa que me parece a mim evidente, é que este tempo que ele lá foi, chamou a atenção, não digo talvez a nível internacional, não tem impacto nenhum, a nível europeu tem pouco, mas aqui a nível interno tem algum. Há sempre o velho problema em Portugal, se a visita fosse à Coreia do Norte era espetacular, ou se fosse outro lado qualquer já era má, e portanto andamos sempre nisto, mas isso faz parte do nosso fado. E o que é certo é que o governo da Guiné interessava-lhe esta visita. Portanto, o presidente, nas condições que o professor Silvério Cunha disse, de facto a Guiné é um Estado falhado, estou de acordo, é sempre bom para eles, seja quem for, que lá vá o presidente português e tinha que ser bem recebido. Ou seja, as ordens gerais foi para haver uma boa recepção, portanto não houve repressão. Portanto, às vezes já também casos em que dizem, não vão lá bandeirinha, não sei o quê, ou controlam a situação. Digamos, houve abertura, não houve repressão. E então o que é que aconteceu? O povo da Guiné-Bissau expressou aquilo que lá no fundo lhes vai dentro. É que os portugueses trataram-nos melhor do que eles próprios têm tratado a eles. Isto é muito difícil de dizer e de ouvir, mas isto é a verdade. Portugal, com todos os defeitos de um país colonizador, o colonialismo nunca é bom e tem sempre excessos. Quer interromper, interrompa, professor Silvério Cunha. Não, eu deixo-me só dizer uma coisa, deixo-me lembrar uma coisa, eu não corroboro o que está a dizer. É bom lembrar que um dos últimos grandes atores políticos na Guiné-Bissau antes do 25 de Abril foi o Marshal Spínola. Sim. E o Marshal Spínola chegou a organizar eleições autárquicas na Guiné, livres, porque o PAIGC até ganhou várias circunscrições, e o Marshal Spínola respeitou isso e fazia uma guerra psicológica muito bem feita, que tinha adesão de muita gente do PAIGC, e inclusive, deixe-me só terminar para contar este episódio. Nino Vieira, que era um operacional, foi clandestinamente a Bissau ver a mãe, e ficou pasmado e indignado porque a mãe só dizia bem do Spínola e dizia que o Spínola era o maior. Ele próprio confessou isso numa entrevista que eu vi na televisão, e portanto isto é uma coisa curiosa, porque de facto é verdade que Spínola, por exemplo, deixou grandes recrutações aos guineenses, até porque punha a engenharia militar a fazer as estradas, as pontes, os médicos militares a atuar, etc. Obrigado. O problema é que, de um modo geral, especialmente nestes estados espalhados como é a Guiné, o que é que nós verificamos? Verificamos que durante o colonialismo português houve sempre excessos, mas de um modo geral era um tipo de vida, e também depende da cultura daquela gente e tudo isso, que é fácil de perceber
que num enquadramento daqueles, eles sentem-se melhor tratados anteriormente do que atualmente pelos seus próprios conterrâneos, e têm razão para sentir isso. Primeiro, não tiveram uma evolução de espécie nenhuma, nem económica, nem social, nem cultural, nada. E se a tivesse sentido, onde eles poderiam adquirir conhecimentos para poder comparar e já sentirem de forma diferente, ainda teriam mais conhecimentos para mais revoltados estarem, porque de facto estão pior. Portanto, o caso da Guiné é gritante. Eu até estou convencido que se houvesse eleições livres na Guiné, se queriam voltar outra vez a ser uma região autónoma de Portugal, ser uma região autónoma de Portugal, eles votavam a favor disso. Não tenho grandes dúvidas disso. Portanto, eles, como não estavam reprimidos, manifestaram aquilo que lhes vai na alma. Eu vi, especialmente, olharmos para a cara das crianças, as crianças não nos dão só más imagens nos chamados migrantes, gostam de falar nos migrantes, que são os imigrantes, querem emigrar da África para cá e de outros lados, as crianças, a criança que mora na praia, dando um grande drama, e viram a expressão de satisfação, de alegria das crianças guineenses a cumprimentarem o nosso presidente. E eles sabiam quem era o presidente de Portugal, era Portugal que ali estava. Eles tinham uma alegria imensa, porque estão fartos de ser maltratados. Este é que é o ponto. Portanto, veja só que o mundo chegou. Portanto, uma alegria, o nome Portugal, a alegria que lhes dá, o sinónimo de liberdade. Portugal, que a gente conhece o que é Portugal, e o regime que cá temos, infelizmente. Muito bem. Comparativamente ao deles, desde Nosso Senhor, é comparar um dia de sol com um dia de tempestade, do pior que pode haver. Portanto, a visita correu bem, acho que o Marcelo Rebelo de Sousa fez muito bem lá ir, e fez o que tinha que fazer, falou com a oposição, fez essas coisas todas. Fica, mais uma vez, a grande alegria da juventude guineense e toda aquela gente, a grande alegria em ver o presidente português e em ver os irmãos portugueses lá a visitá-los. Mereciam isso. Depois de tanto terem sido tão maltratados, mereceram aquele dia de alegria. Bem-aja ao Presidente da República que visitou a Guiné. Avançamos já para o próximo tema. Também foi polémico esta semana as propostas de lei do Governo para a reforma da Defesa Nacional. A Assembleia da República acabou por aprovar essas propostas por larga maioria, na generalidade. No fundo, concentram mais poder no chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Silvério Cunha. Bem, olha, eu não estou completamente a par de comparações, inclusivamente, porque uma das questões que se levanta é que haveria até comparações a nível de NATO e a nível de outros países com digamos, estruturas militares e que, como se sabe, a NATO tem vindo a uniformizar um bocadinho as estruturas por razões operacionais. O que eu reparei foi que, no fundo, quer o PSD, quer o PS, sempre quiseram fazer reformas destas e depois recuaram sempre. Porque é que recuaram? Recuaram porque, no fundo, digamos, a partilha que é feita no âmbito das Forças Armadas há vários órgãos, como sabe, o Conselho de Defesa Nacional, ao Conselho Superior Militar, penso eu, assim que se chama, e, portanto, que têm funções consultivas, são sempre ouvidos, mas, na verdade, havia depois uma parte do poder que estava nas mãos do chefe de Estado-Maior e que correspondia, no nosso país, à tradição de haver um ministro para cada uma das três armas. Pelo menos, havia um ministro do Exército e um ministro da Marinha, pelo menos, não havia um ministro da Força Aérea, é verdade. Mas acontece que havia portanto, mas havia um ministro da Defesa, ou seja, repare-se que nós temos uma tradição que vem, aliás, eu penso sinceramente que vem da Primeira República já, em que havia de facto um ministro para cada uma das armas e tal, e portanto, e havia depois um ministro da Defesa. Bem, isso foi tudo sendo concentrado, e agora o que veio ao de cima foi que antigos chefes de Estado-Maior, entre os quais o general Ramalhianos, que foi não só chefe de Estado-Maior do Exército, mas foi ele próprio chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, vieram protestar contra isso com o apoio do ex-presidente Cavaco Silva, que na verdade, o PSD na verdade também quis fazer essa reforma, depois não fez, pronto. O PSD tem isso no seu programa, diga-se passagem, e portanto Rui Rio aí foi coerente quando disse que pareceria mal que de facto não votassem agora a favor, e portanto foram a favor até porque a reforma vai no mesmo sentido e o PS e o PSD entenderam-se perfeitamente.
E penso que houve outros partidos, não sei se houve outros, mas agora sinceramente não sei quem é que votou a favor, mas sei que o PS e o PSD votaram, o que à partida são logo mais de 2/3 da Assembleia da República. É claro que eu sei que o Bloco votou contra, o PC votou contra, por exemplo, não sei o que é que os outros partidos fizeram. Agora a questão que se põe é assim, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o chamado Sengfa, que é um general que tem mais uma estrela ainda que os outros, passou a ter mais poderes. Mas atenção, eu acho que isso é assim também nos Estados Unidos. É assim em França. Não sei, por exemplo, como é noutros países da NATO, mas, por exemplo, em França é assim e agora até foi reforçado isso em França. E acontece que nos Estados Unidos é assim. É o chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas que é o Sengfa. Ora, é evidente que ele, curiosamente, o paradoxo aqui, e é aí aqui que eu quero chegar para acabar, é que, curiosamente, era de todos os chefes de Estado-Maior o que tinha menos poder. Ora, isto é absurdo. Um chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas tem que ser o que tem mais poder, porque é aquele que é o chefe de Estado-Maior Conjunto. E depois, por outro lado, os órgãos anteriormente existentes vão continuar a existir. Portanto, os chefes de Estado-Maior vão continuar a ser ouvidos. Agora, é evidente que há um general-chefe, há um general-chefe dos generais. E esse general-chefe tem que ter, obviamente, mais poder que os outros. Não é só um poder honorífico. E acontece que isso foi, digamos, a meu ver, não foi bem visto por razões que têm a ver com tradição. Para ser franco, eu acho que tem a ver com contradição, acho que até nem é uma questão de ordem política ou ideológica, porque eu reparei num pormenor curioso dos antigos generais que se manifestaram, generais de todas as tendências, é curioso, e portanto sucede que na televisão até apareceu um antigo capitão de Abril, general, que se manifestou contra, e portanto é uma questão transversal, tem a ver com hábitos de comando, tem a ver com autonomias de ramos, e, portanto, em suma, a coisa toda bem ponderada é assim. O que me parece que é relevante aqui, que saiu um bocadinho fora do que estava previsto, é que o ex-presidente Cavaco Silva manifestou-se chocado se o PSD votasse a favor, e o PSD votou a favor, mas há um argumento curioso, é que votou a favor, e termino com duas notas. Votou a favor, tem isso no seu programa, e, portanto, eu acho que, por acaso, Cavaco Silva enganou-se aí, porque se tinha no programa, então tinham tirado do programa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, atenção, isto foi aprovado na generalidade. Agora, na especialidade, claro que vão ouvir o que certas pessoas têm para dizer, nomeadamente os general Ramalhianos, por exemplo. Vai ser ouvido, como é evidente. Na especialidade, os partidos vão atender realmente ao que disseram os outros generais e vão, portanto, fazer, digamos assim, qualquer coisa que vai satisfazer, de algum modo, esses interesses. Portanto, eu julgo que vai haver consenso em torno disso. Portanto, eu julgo que a situação não é tão não foi de ruptura, até porque os principais partidos estão de acordo, e, portanto, vão entrar no consenso normal como destas coisas. Portanto, não acho que seja nada de especial. Muito bem. José Faustino. É uma coisa em que toda a gente está de acordo. As Forças Armadas necessitam de reformas, como quase tudo neste país. Aliás, António Costa está a negociar isso secretamente com a União Europeia, porque vieram agora impor reformas que já a Troika tinha proposto e que não se fizeram e que têm que se fazer. Portanto, há coisas que têm que ser feitas para vir o dinheiro. As Forças Armadas é um problema complicado. É preciso ver que as Forças Armadas dizem, questões corporativas, bom, foi uma questão corporativa das Forças Armadas que nos deu a liberdade. Essa é que é a questão, portanto não vale a pena darmos muitas voltas, porque as coisas, contra factos não há argumentos, como costuma dizer. E seja por que for, portanto, as Forças Armadas merecem o respeito dos portugueses, são a nossa defesa. Eu acho que não tenho vocação para militar, passei por lá há algum tempo, não é vida, não é, como agora se diz modernamente, não é a minha praia, mas tenho respeito para a instituição militar e para a tropa, e sei que quando estamos aflitos que eles lá estão para nos defender. E é bom que não nos defendam, porque não há necessidade disso, mas que tem que existir, tem. E ainda agora temos o exemplo, depois daquela pouca vergonha que se começou a instalar com as vacinas, lá teve que se pôr um almirante à frente daquilo e militarizar a coisa, e de facto melhorou tudo. Coitado, o homem não consegue eliminar o fura-filas todos, pois então um país esperto não consegue. Mas melhorou muito. Ele também não mandou
pessoal de camuflado para todo o sítio, quer dizer, que em Évora, eu já lá fui levar uma vacina, ainda não vi lá ninguém de camuflado. E se calhar gostava de ter visto, se calhar funcionava melhor. Não havia trafolhices como continua a haver. Mas pô, nós temos coisas muito boas, mas temos este sentido de trafolhar um bocadinho, faz parte do povo português. Muito bem. Dito isto, o que é que acontece? Esta reforma é muito melindrosa, muito complicada por dois motivos, haverá outros muito mais importantes, mas eu aponto dois. O primeiro, porque é uma coisa muito institucional, uma coisa muito... Tem que ser, a tropa tem que ser o exército, a marinha, a força aérea, tudo isso, tem que ser coisas muito bem estruturadas, com cadeias de comando, com tudo isso. E com o andar dos tempos, essa estrutura, digamos, destruturou-se um pouco. É aquela brincadeira que nós dizemos, parece um quartel de bombeiros. Quer dizer, há um sargento para 2 soldados, depois 2 tenentes para não sei o quê, quer dizer, está desproporcionado. Se calhar até faz falta, porque qualquer dia temos que voltar à técnica do Salazar, que para arranjar governantes tem que ir à tropa e às universidades, porque são os únicos que depois saem de lá e têm emprego assegurado, que era como fazia o Dr. Salazar. Mas à parte disto, a tropa, digamos, é uma instituição muito forte, muito consolidada. Este é o primeiro motivo porque é difícil fazer lá uma reforma. O segundo motivo é que, à parte de tudo isso, não foi só a sociedade que se alterou. Todo o mecanismo, as estratégias, os processos, digamos, militares, a tecnologia, alterou-se. Portanto, a Marinha tem força aérea, a tropa tem força aérea, portanto, os fuzileiros tanto podem ser deslocados de helicóptero como com lanchas de desembarque. Eu não sou especialista em defesa, mas é assim, portanto, e a tendência de quem está de fora, e até de alguns especialistas, é começar a unificar tudo, já não se percebe bem onde é que acaba a Marinha e começa a Força Aérea. Portanto, os americanos até têm a Força Aérea, não sei se se chama assim, Força Aérea da Marinha. Portanto, por exemplo, a cavalaria desloca-se José Faustino, temos de avançar. E por aí. Você também me dá há pouco tempo, mas está bem. Porque portanto, já vamos a mais de meio do programa, ainda temos 3 temas para abordar. Todo esse assunto, estes dois problemas transformam o assunto numa grande complexidade. E eis o motivo porque esta reforma devia ter sido feita antes de ir para a Assembleia da República, independentemente do que já se disse, quem aprova, quem aprovou, devia ter havido um grande dinamismo, uma grande discussão, uma grande conversa com todos estes generais, os reformados, os que estão no ativo, com toda esta gente. E mesmo com ex-ministros da Defesa, especialistas, académicos, isto devia ser discutido previamente. E com essa discussão amadurecida, então avançar com uma proposta de lei, e estou convencido, tudo correria muito melhor. Mas como este governo tem aquele tique que nós sabemos, gosta de fazer e demonstrar aqui um bocadinho de força e também quer meter ordem na tropa, tal, também quer mostrar como é que, claro, colhe depois surpresas, as do general Ramalhianos, do professor Cavaco Silva, etc. Isso é complicado, porque qualquer um deles, goste ou não, são pessoas ainda com muito peso na sociedade portuguesa. Mas, enfim, quem colhe ventos, quem semeia ventos, colhe tempestades, vamos ver o que é que acontece. Muito bem. Para bem de todos, é bom que o professor Silvério Cunha tenha razão e que no fim chegue tudo a acordo e a um consenso e se aprova uma lei que não reforma as Forças Armadas, coisa nenhuma, mas altera ali qualquer coisa que também se calhar não é substancial. Vamos avançar para o próximo tema. Ora, temos falado nestes últimos meses de todos os candidatos que têm sido apresentados à Câmara de Évora. Esta semana foi confirmada a recandidatura de Carlos Pinto Sá. Silvério Cunha, que comentário lhe merece? Eu vou ser breve porque já falei sobre isto a respeito dos outros candidatos e nessa altura até falei do Dr. Carlos Pinto Sá também, porque enfim era previsível que fosse ele o candidato da CDU. Bem, ele é uma personalidade, digamos a meu ver, que tem peso regional e tem peso na cidade. É uma pessoa que, portanto, tem experiência, é uma pessoa que, portanto, mostrou capacidades ao longo destes anos todos e, portanto, tem capacidades, tem uma carreira, digamos assim. Portanto, eu julgo que era natural que fosse ele e, portanto, não é surpresa nenhuma.
A única coisa que eu continuo a achar que todos os candidatos devem fazer, e alguns talvez comecem a fazer agora, é que eu acho que um autarca tem que ter uma visão da cidade. Pronto, uma visão da cidade. Não é no sentido de ser um especialista, não tem que ser arquiteto, nem urbanista, nem coisa do género. Estou a pensar que é economista, mas acontece que outros também terão as suas especialidades. Tem que ter uma visão da cidade no sentido integrado, e no sentido integrado neste ponto. O que é que quer que a cidade venha a ser no futuro? Claro que eu hoje acho que, infelizmente, os munícipes em geral, não falo de Évora, falo do país em geral, há um certo desinteresse, as pessoas andam muito a cuidar da sua vida, da sua vidinha, como eu costumo dizer, e enquanto munícipes, cidadãos, as pessoas não têm que cuidar da vidinha, têm que cuidar da vida, ou seja, têm que ser coisas mais amplas. E, portanto, nós temos que nos preocupar com a cidade em que vivemos, ou que adotamos, digamos assim, e que nos adota também, e acontece que eu, por exemplo, acho que isso eu, por exemplo, enfim, vivo em Évora há imenso tempo e gosto da cidade e gosto de cá viver, enfim, sou de Aveiro, como já uma vez aqui disse, e vivi um tempo em Coimbra e, portanto, gosto muito de Évora e que acho que Évora continua a ser uma cidade muito especial. Toda a gente, aliás, amigos meus estrangeiros que vêm cá acham isso e, portanto, um autarca, isto para dizer que, portanto, um autarca, seja de uma vila pequenina, seja de uma cidade como Lisboa ou Nova Iorque, ou o que quer que seja, e Évora, portanto, também se inclui nisso, porque é uma cidade especial, património mundial, etc., uma cidade de referência. Acontece que, aliás, o Sérgio agora permita-me dizer aqui um parênteses reto, só para dizer o seguinte: Évora, de facto, é uma cidade especial por muitas razões até culturais, e nos meios culturais, inclusive académicos estrangeiros, Évora é muito especial porque Évora foi uma universidade que, inclusive nos séculos XVI a XVIII, desempenhou grandes funções e teve aqui personalidades que ainda hoje ainda há teses, escrevem-se teses de doutoramento sobre elas. E já me aconteceu, por exemplo, estar em congressos e falar ou em colóquios com colegas estrangeiros e eles falarem-me logo a Évora, que foi uma das cidades a que pertenceu a uma grande escola de direito internacional, há séculos e por aí fora, e eu, portanto, acho que até, por isso que personalidades como Adriano Moreira, por exemplo, sempre falaram muito em Évora, porque Évora, Salamanca e Coimbra eram os três grandes polos de uma grande escola que houve nesses 3 séculos do direito internacional e da filosofia política. Acontece que, portanto, Évora tem particularidades a esse nível e, portanto, há muita gente em todo o mundo que conhece por causa disso. Eu já vi uma vez um filme italiano, um documentário italiano sobre Évora, que é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida e fiquei pasmado com o que eu vi até. Portanto, em suma, eu espero que todos os autarcas, e concluindo, todos os autarcas tenham uma visão da cidade, isto é, para onde é que nós queremos ir? Para onde é que nós queremos ir, de facto, nos próximos 20 anos, por exemplo? Isto para pôr a coisa para além até da minha geração, por exemplo. Para onde é que se quer ir nos nossos 20 anos? O que é que se quer fazer de Évora? Queremos transformá-la numa cidade de que tipo? Numa cidade que apresenta outro tipo de polos pode ter de atratividade, toda a espécie económica, social, cultural, etc. E acho que compete aos candidatos apresentar um programa que seja um programa não só da sua candidatura para os próximos 4 anos, mas também um programa de intenção com, digamos, pontos programáticos de fundo. Uma espécie de farol, que nós sabemos que em 4 anos não se chega lá, mas que podem ser um farol que pode motivar e mobilizar os cidadãos, os munícipes. E, portanto, eu acho que isso é que é importante. Aí é que se mostra, digamos assim, o cabedal de que é feito um autarca a sério. Muito bem. José Faustino. O professor Silvério Cunha é um académico e gosta de ver teses e trabalhos e coisas feitas. Com o devido respeito, ele tem razão, teoricamente ele tem razão, mas na prática Portugal é um país pré-falido, não é? E está sempre nessa situação e só existe porque estamos na União Europeia e não podemos de lá sair. Nem o Dr. Pinto Sá, nem nenhum dos seus adversários vão conseguir, podem fazer, eu reconheço a alguns deles capacidade intelectual para o fazerem, inclusive o Dr. Pinto Sá, logo até, talvez como o mais bem posicionado para isso. Mas não vale a pena perder tempo. Não vale a pena perder tempo. Porque Évora e o interior do país, o Alentejo, eu não gosto muito de falar no Alentejo, assim nestas coisas, mas pronto, o Alentejo, portanto, a nossa região aqui do Alentejo, o distrito, a cidade e tudo isso, chegámos a um ponto tal que já lá não vai com faróis nem com pilhas, professor Silvério Cunha.
Nem com a energia nuclear, quanto mais com energias alternativas. Portanto, ou seja, pessimista. Não sou pessimista, sou realista. Portanto, o interior do país está num ponto tal que são necessárias medidas extraordinárias, porventura, de legislatura aprovada na própria União Europeia e até com injeções diretas e com apoio diretos da União Europeia, que não passem pelo governo de Lisboa, porque aí esvai-se tudo, vai tudo da água do Tejo abaixo, marcha tudo para o Atlântico. Portanto, para atingirmos um objetivo possível para o interior do país, e especificamente para Évora, é necessário um plano em que são necessárias muitas coisas. São necessários baixar a carga fiscal, dar privilégios ao investimento, o licenciamento zero e por aí adiante, só para dar 2 ou 3 exemplos. Isso concordo, não é possível. Pronto, mas é que agora o Dr. Pinto Sá escreve isso no programa, mas ele não vai poder aplicar isso, coitado. Ele depois tem boa vontade, mas não consegue. Portanto, o que é que ele consegue fazer? Aquilo que tem feito, e eu acho que o Dr. Pinto Sá já sabia que ele se ia candidatar, aliás, como todos sabíamos, é lógico, não é? E eu acho que é o presidente indicado para a situação que vivemos, porque ele não tem dinheiro. Aliás, eu lembro-me, como já nos conhecemos e somos amigos há muitos anos, eu quando veio para Évora, tivemos uma conversa, não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, e disse logo, o senhor tem um problema tremendo, eu não tenho dinheiro. Epá, a parte de tudo do resto, não tem dinheiro. Não há dinheiro. E como dizia o Vítor Gaspar, das 3 palavras, qual é que não se percebe, não é? Não há dinheiro. Não há, de facto. E nem o Dr. Pinto Sá, nem nenhum dos outros candidatos, e digo que há bons candidatos aí presentes, fazem o milagre, não transformam o pão, as rosas em pão, não é? Portanto, o pão em rosas não se faz milagres. Portanto, o Dr. Pinto Sá, o que é que tem feito? É um bom gestor e tem gerido o melhor que sabe e pode a cidade de Évora. Contas certas, tem acertado as contas, tudo, e vai fazendo aquilo que lhe é possível fazer. Porque não é possível nem ele, nem ninguém fazer mais coisa nenhuma. Ou muito mais. Podemos discutir aquelas velhas discussões nas quais não entro. Eu também podia dizer aqui, olha, agora fazia falta aí uma desratização da cidade. Temos andado um bocado distraído com os ratos, devíamos lhe dar uma coçazita. Ou limpar mais a cidade. Há sempre estas coisas, mas isto são coisas resolúveis, não é? Portanto, o Dr. Pinto Sá dê ordem à Câmara para fazer uma desratização da cidade, se calhar está a fazer, porventura estou a ser injusto. Eles estão a atacar mais aqui para o meu lado, porque se calhar estão a ser atacados por outro lado, mas há de cá chegar, não sei o que é que está a passar. Portanto, não passará disso, de pequenas coisas, tira uma árvore, põe outra, substitui um jardim, mete não sei o quê, não há dinheiro para mais. Portanto, eu quase que, sem ofensa e com o máximo respeito do Dr. Pinto Sá e por todos os outros, quase que se tratava, era preferível um bom programa de jardinagem e tempos livres e coisas dessas do que propriamente um programa de fundo, porque não há condições para o executarem, nem ninguém no Poder Central os deixa executar coisa nenhuma. Portanto, tirando aquela orla marítima que temos aqui falado várias vezes, o resto... Pura verdade, pura verdade. O resto é tudo conversa. Agora, de facto, o Dr. Pinto Sá é um bom candidato, tem feito um bom trabalho dentro do contexto em que estamos a viver, e é o favorito nestas eleições, e estou convencido, mais uma vez, vai vencer. Estou absolutamente convencido disso, e sou insuspeito nisto que estou a dizer. Não, pese embora algum relacionamento de amizade, não de muita proximidade, porque até lá a vida dele tem a minha, com o Dr. Pinto Sá, e de simpatia pessoal, mas ideologicamente estamos completamente em desacordo em coisas completamente opostas. Mas isso não invalida dizer que ele tem feito o trabalho possível dentro daquilo que é possível fazer, e que estou convencido que vai continuar a fazer isso. Então o homem não tem dinheiro, como é que ele pode fazer mais? Dentro do pouco que tem, vai remediando, e portanto é de facto favorito e vai ganhar, é a minha previsão. Ora, temos 2 temas e temos 5 minutinhos, com prolongamento 10 minutos. Vamos falar agora da situação em Ceuta. Houve esta semana uma avalanche de imigrantes vindos de Marrocos, depois muitos foram repatriados, ficaram apenas no país mais de 700 crianças, que procuram, no fundo, uma vida melhor. Silvério Cunha.
Bem, eu neste caso, vamos cá ver uma coisa, a imigração, claro que é essa, evidentemente, e a solução de fundo, toda a gente já percebeu, só passa pelo desenvolvimento desses países para precisamente não de quererem vir para cá a todo custo e não ver as tragédias que há. Agora, o que eu ia dizer é que o caso de Ceuta é um caso um bocado particular, porque Marrocos quis fazer uma brincadeira diplomática à União Europeia em geral e à Espanha em particular. É que Marrocos, obviamente, que sabe conter muito bem a imigração e é um regime, aliás, suficientemente autoritário para poder fazer essas coisas pela força. Marrocos, de facto, deixou que 8 mil e tal pessoas se franqueassem a fronteira livremente porque as Forças Armadas marroquinas deixaram. E, portanto, acontece que foi uma brincadeira que, aliás, já provocou reações negativas da própria União Europeia, que que, aliás, a própria Comissão Europeia tomou isso como sendo um ataque direto à Europa. Marrocos é um país que tem interesse, evidentemente, em dar-se bem com a União Europeia, é um país que, aliás, eles até se reclamam, já uma vez vi um político marroquino dizer que eles são o sudoeste europeu, portanto eles em si acham de África, acham que são o sudoeste europeu, nós podemos ser muito simpáticos com eles, são um país naturalmente que tem uma grande história e tem até, é um dos países árabes, aliás, com mais moderação, etc. Devo dizer que tem um rei, inclusivamente este rei é um rei que já foi melhor, deu mais esperanças no princípio de reformas do que está a fazê-las, mas é uma pessoa excepcionalmente bem preparada do ponto de vista técnico, deve dizer-se, porque inclusivamente o rei, antes de ser rei, quando príncipe vivia em França, até fez um doutoramento e tudo, e portanto acontece que tem, portanto, uma boa preparação. Agora, o Marrocos tem um problema, é que é um país onde há uma desigualdade crescente, a Al-Qaeda está instalada em Marrocos, nos bairros pobres de Casablanca, por exemplo, onde, juntamente com a Irmandade Muçulmana, fazem o papel que o Hamas faz, não é? São segurança social, tem creche, tem essas coisas todas, porque o Estado marroquino não faz isso, e portanto Marrocos de vez em quando faz assim uma pressãozita para quê? Está a imitar um bocado o Erdogan. Isto é, se vocês não nos dão dinheiro, nós fazemos aqui barulho, ainda por cima com o Ceuta e Melilla, que são cidades que eles também querem, porque evidentemente reclamam soberania sobre o Ceuta e Melilla. Portanto, eu costumo sempre dizer para mim com certa graça, que seria Ceuta e Melilla para Marrocos, Gibraltar para Espanha, Olivença para Portugal e já agora a Galiza também podia vir para Portugal. E, portanto, eu costumo sempre dizer que se fôssemos por aí, não lhe dê ideias, não nos assegue isto tudo. Agora arranja uma guerra mundial com essa. E agora, isto só para dizer, portanto, que eu achei que foi mais uma manobra geopolítica, digamos assim, da diplomacia marroquina, do que outra coisa qualquer séria. Claro que depois, meio disto, quem paga são os desgraçados que vão para ali e que, na verdade, depois têm problemas. Têm problemas, evidentemente. As pessoas estão lá e têm problemas. Portanto, eu julgo que há que atender com humanidade, uma vez mais, as pessoas, mas obviamente que uma política de portas abertas não pode ser, é impossível, seria aliás um desastre para toda a gente, incluindo para quem queria vir, e portanto tem que haver humanidade, tem que haver desenvolvimento e tem que haver, por fim, também capacidade para impor ordem no plano internacional, porque Marrocos neste caso infringiu claramente normas mínimas relativamente a questões de fronteiras. Muito bem. José Faustino. Não, eu estou de acordo com o professor Silvério Cunha. Isto é uma exceção do problema da imigração para a Europa. Isto foi uma manobra de diversão montada por Marrocos. Portanto, abrindo-se as fronteiras, até lhes disse que estava lá o Cristiano Ronaldo, em Ceuta, estava lá a passar férias, ou não sei o quê. Portanto, até os incentivou para arranjar uma touradinha, como a gente diz na gíria popular. O moço ali e já se armou, claro. Quando a Europa respondeu e a Espanha responderam, não é? Eles fecharam as fronteiras, portanto, agora acabou-se a passar imediatamente, isso até se viu na televisão, portanto, vi-se as portas abertas e depois vi-se as portas fechadas. Portanto, foi uma brincadeira, uma manobra diplomática, claro que não se pode brincar com coisas sérias. Mas isto, só duas coisas muito rápidas, tem que nos servir, estas brincadeiras, pode nos servir como exemplo. Agora, a próxima brincadeira, devíamos estar treinados para não passarem mesmo. Portanto, nós temos que estar preparados. E se um dia o tal fundamentalismo islâmico, Al-Qaeda, essas coisas todas essas coisas, o ataque, como há quem escreve e diga isso, há de ser aqui para o Algarve, portanto, é por aqui que eles entram, ou para o sul de Espanha. E portanto, a gente tem que estar, e isto é um problema de Schengen, é um problema de fronteiras da União. E, portanto, temos que estar preparados para isto e não brincar com isto. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, temos que, de uma vez por todas,
ter uma política de imigração a sério. Deixa buscar brincadeiras dos migrantes, que é uma coisa que já me irrita a conversa dos migrantes, parece aqui que é um rótulo, uma coisa ideológica que ali anda, que já chega. Portanto, já chega, como se diz, os populares, não é, Sérgio? Diz-se na gíria aos populares, não é? Que é outra coisa que eu não gosto. As pessoas, eu gosto mais das pessoas, os cidadãos, que podem dizer aquilo que disserem, têm a liberdade para isso. Mas os governos e as pessoas responsáveis, já é tempo de começarem a pensar em que a Europa tenha uma política a séria de imigração. É verdade que eles querem vir para cá e é verdade que nós precisamos de muitos deles. Portanto, vamos fazer isto como deve ser feito. E mais, mesmo a própria entrada, vamos reprimir a entrada como ela deve ser feita. Eu não sou da teoria de meter constantemente dinheiro lá do outro lado e dar condições do outro lado. Também não tenho nada contra. Mas a tropa tem que ir lá ao outro lado. É invasão, não sei se se não é. Vem a União Europeia lá com o tal exército, nunca vai a lado nenhum, só em África é que se mete lá nos lá, de vez em quando, mas venha tal exército da ONU e ponha um ponto nisso. Portanto, não, é assim e acabou. Não passa. Portanto, o senhor não vai para onde? Não embarca. Porque, quer dizer, isto chegou-se a uma brincadeira que o indivíduo faz ali um vulcanizado ali de vários pneus, não é? Câmaras de ar, fazem uma espécie de um barco, aquilo não é barco coisa nenhuma, mete-lhe um motor fora de borda de 6 cavalos, que aquilo não dá para coisa nenhuma, nem para ir ao mexilhão, quanto mais para vir para qualquer lado, e depois vê os barcos patrulheiros da Marinha socorrê-los, é evidente. Portanto, e ganham dinheiro para pôr esta gente no mar. Ora, isto tem que acabar. Portanto, os fuzileiros ou as tropas especiais de Portugal, de Espanha, seja de onde for, da Europa, têm que ir à Argélia, têm que ir à Líbia, até onde é preciso, impedir que eles embarquem, invadem aquilo, invadem a praia. Não passam, não entram, não saem. As águas territoriais, não interessa nada disso. Mas, repito, uma política de imigração muito séria, mesmo nesses países. Fazer um bom recrutamento de gente válida e gente que queira vir para aqui organizar a sua vida, porque eles são aqui bem recebidos. Os portugueses sabem receber bem. Portanto, isso não há problema nenhum. Agora, não podem entrar de fronteiras abertas de qualquer maneira efetivo e isso incomoda-nos a todos nós. Somos hospitaleiros, mas também não somos parvos, não é? E vamos para o último tema, o acordo para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Silvério Cunha. Eu vou ser mesmo muito breve, só para dizer uma coisa. É um assunto que devemos voltar várias vezes neste programa, provavelmente. Na verdade aconteceu uma coisa simples, quer dizer, Biden esteve 4 horas ao telefone com Netanyahu e acabaram por, ao telefone, resolver a questão. Como era, aliás, previsível, como é normal. E, portanto, o problema acabou e o Hamas, claro, está a jogar ali, a meu ver, de uma forma também negativa. Quer dizer, eu penso que a questão da Palestina devia ser 2 partes e basta dizer isto. Um assunto que tem 100 anos de vida acontece que naturalmente todas as partes já sujaram as mãos e o terrível ali é que toda a gente acha que tem as mãos limpas, que é uma coisa que não é possível, toda a gente já sujou as mãos, erros aqui, erros acolá, e acontece que eu, portanto, tenho pena do povo palestiniano, como tenho pena do povo israelita, como que é evidente vítima também destas coisas, não pode ser. Israel tinha que ser reconhecido, o Hamas e as forças e os árabes chegaram inclusive a coitar nazis, por exemplo, chegavam a fazer propaganda, a propaganda dos nazis dos anos 30 foram usadas e eram publicadas nos países árabes antes da Guerra dos 6 Dias, por exemplo. Desculpe lá, as pessoas ainda são. Eu vi na televisão cartazes a dizer que o Hitler tinha razão. Sim. E nós temos que dizer, não, o Hitler não tinha razão. E acontece que, portanto, não tinha. Eu penso que o povo palestiniano também, obviamente, não pode viver numa prisão a céu aberto daquele tamanho. Portanto, tem que haver uma outra solução para ali, tem que se falar. Agora, o grande problema é que é tudo demasiado crispado. Tem que haver descrispação. E isso passa, obviamente, por uma coisa que não pode haver, obviamente, movimentos extremistas que estejam, digamos assim, com sonhos a respeito do destino dos outros e queiram tirar os outros ao mar e eliminá-los pura e simplesmente. Portanto, acontece que isto agora, neste caso, foi um cessar-fogo após uma derrota que houve do Hamas, mas que sem dúvida nenhuma o exército israelita impôs uma derrota ao Hamas.
Agora, Biden lá conversou com o Netanyahu, depois telefonou também ao Mahmoud Abbas, provavelmente há conversas por baixo da mesa também com o Hamas. Agora acontece que conseguiu, digamos assim, a coisa ficar mais calma, mas evidentemente que a solução do problema passa por outras tem que passar por outro modelo, digamos assim. Este modelo já não dá, portanto tem que passar por um outro modelo futuro. Muito bem, José Faustino. Estes conflitos acabam sempre da mesma maneira, já sabia que isto ia acabar assim. Em resumo, o presidente americano telefona para o Hamas e diz assim: os meninos param com os rockets, não há rockets. Mas parem com os rockets. Param ou não param? Se os outros pararem, a gente também para. Estamos falados. Liga-se para o presidente de Israel: amigo, chega, parou. Chega não tem nada a ver com o nosso chega. Parou, acabou. Pronto, isto resolve-se. Vocês lembram-se de Timor? Um enleio, foi para aqui um barco, sei lá o que é que aconteceu com essa coisa toda. O Bill Clinton telefonou para o presidente da Indonésia e disse: deixe disso, dê lá isso aos homens, acabe com isso. Mas aquilo acabou. Portanto, isto é assim. Simplesmente tivemos um maluco, mas não era paro, uns tempos que não fazia estas coisas, não é? Isto foi sempre assim. E ainda bem, é o que eu digo, para bem da humanidade, que Deus tenha, durante muitos anos, o poder que a América tem para poder fazer isto. O presidente americano telefona para um lado e diz: para agora, parou. E vocês param, parou mesmo. Pronto. Quando a América não tiver este poder, então é que é um problema tremendo. Porque ali no Médio Oriente aquilo então, os palestinianos acabam completamente. É que é preciso lembrar a muita gente que hoje os egípcios, que são neutros praticamente e que já têm boas relações com o Estado de Israel, quiseram mandar os israelitas para o mar. Os serviços secretos souberam disto, o professor sabe essa história melhor que eu, e avançaram, prepararam-lhes uma antecipação. Se não fossem os americanos, conquistavam o Egito todo. Eles tomavam conta do Egito. Ficaram só com os montes Golãs e não sei o quê. Eles nem se atreveram. Aí mais para a frente, o canal do Suez, parem lá um bocadinho com isso e tal. Parem aí e voltem para trás. Foi assim que aconteceu. Porque se deixarem os israelitas à solta, vai o Irão, vai tudo no raso. Aquilo é sério. Portanto, muito bem. É bom para todos, para a paz e para o equilíbrio mundial, que os americanos sejam a força com mais potência e que tenham a força que têm. E que o presidente, com um telefonema, resolva um problema. Que é sempre assim que acaba. Enquanto tiverem poder para o fazer. Muito bem. Todos os assuntos foram tratados ao longo desta hora, um bocadinho mais de uma hora. Quero agradecer a vossa participação mais uma vez à distância. Ficamos por aqui e regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde, bom fim de semana.